Olá, voltamos para mais uma aula e a partir de agora a gente vai abordar algumas das patologias relacionadas aos cânceres hematológicos. A gente vai falar um pouquinho sobre as leucemias, os linfomas e os mielomas nas próximas duas aulas. Vou mostrar esse caso para vocês da Suzy, uma mulher de 41 anos, branca, natural de Maceió. Ela trabalha como técnica de raio-x e há uma semana passou a sentir uma fraqueza progressiva, falta de energia e cansaço. Ela se automedicou com vitaminas, como qualquer bom brasileiro, mas observou que apareceu manchas vermelhas na pele dela e ela teve um sangramento gengival. E daí ela procurou o serviço médico. Quando o médico examinou ela, ele notou que ela estava descorada, pálida, com petequias, que são lesões putiformes, vermelhinhas na pele, e equimoses, que são manchas roxas. E daí ela perguntou para o doutor, doutor, o que eu tenho? Então, vamos começar a montar o quebra-cabeça. Uma mulher de 41 anos, técnica de raio-x. Né, uma profissão aí que tem risco aí para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer devido à exposição radioativa. Apresentando palidez, fraqueza progressiva, fadiga, tudo isso aí relacionado à queda de hemoglobina, né, pacientes anêmicos com quadro de anemia, falta de energia, equimose, sangramento gengival e petequias, né? Tudo isso lembra o quê? A diminuição de plaquetas, pacientes aí com um quadro maior de sangramento, com risco maior de quadro de sangramento. Então aí a gente já tem as primeiras informações do caso da Suzy. E o que isso pode levar a pensar em um quadro de leucemia? A leucemia ela é uma proliferação celular maligna, tá? Que ela vem precursora de células hematopoéticas, de células do sangue que não conseguem, elas são pouco diferenciadas, elas não conseguem se diferenciar. E elas são incapazes de finalizar sua maturação. Então, é aquilo que a gente falou na aula anterior, que são os blastos, né? Ocorre um acúmulo de células blásticas no sangue periférico, um acúmulo de células imaturas que não conseguem desempenhar sua função normal. Isso que acontece nas leucemias. As leucemias, elas podem ser da linhagem linfóide quanto da linhagem mieloide. Vamos falar isso mais pra frente. São estimados aí cerca de 11 mil novos casos da doença. A relação entre homens e mulheres é bem próxima e a mortalidade aí gira em torno de 6 mil mortes por leucemia anualmente. Fatores de risco para a doença pode ser ambientais, então radiação, como no caso da Suzy, agentes químicos, infecções. Os fatores individuais, então pacientes imunodeprimidos, como os portadores de HIV, fumantes, baixa imunidade, são fatores de risco para o desenvolvimento da leucemia. E algumas síndromes também podem levar à doença, por uma herança genética. A fisiopatologia é como dos outros tipos de cânceres. Então, a gente tem os genes inibidores, os genes supressores tumorais, e os estimuladores, os protoncogênios. Eles estão sempre atuando em equilíbrio. Quando ocorre uma lesão cromossômica, por exemplo, a exposição excessiva à radiação, ocorre uma mutação genética, então quem vem a trabalhar aqui é o oncogene, e há uma perda de função e da regulação da proliferação celular normal. E daí que surge as leucemias, quando essas células desreguladas são os leucócitos. Então, a fisiopatologia acontece por descontrole do mecanismo de regulação e do crescimento celular. Quais são os sintomas da doença? Então, os pacientes apresentam fadiga, fraqueza muscular, podem apresentar dispneia, dor óssea e articular, porque imagina que é uma lesão que começa dentro do osso, né, na medula óssea. Então, quando essas células estão lá se expandindo dentro da medula, pode ter repercussão com dor óssea. Linfodomegalia, esplenomegalia, que é aumento do baço, hepatomegalia, aumento do fígado. Lembra que o baço e o fígado, eles são, na fase embrionária, órgãos formadores de
células sanguíneas, então nessas doenças hematológicas, eles têm um alto grau de infiltração e eles são altamente vascularizados também e acabam tendo seu aumento por infiltração das células leucêmicas. Perda de apetite, suor excessivo, os sangramentos e os hematomas. Passando um por um, então, as linfodomegalias, né, podem ocorrer, aumento aí dos linfonodos, principalmente em região cervical, inguinal e axilar, que são as grandes cadeias linfáticas. O aumento, né, da esplenomegalia ou hepatomegalia, isso vai levar também, um grande impacto aqui na nossa dinâmica respiratória, por o aumento do volume abdominal desses pacientes. A perda de peso, caracterizando caquexia, anorexia, e que é um quadro que é bastante comum e caracteriza muitas vezes o paciente oncológico por apresentar essa perda de peso. Os sangramentos com quadros de hematomas e petequias. Então, tudo isso pode estar presente nos nossos pacientes. E também sangramento gengival. Às vezes o paciente ele não tem nenhum desses sintomas, não significa que o paciente vai ter todos. Às vezes o paciente é assintomático e começa a perceber um sangramento gengival. E daí quando ele vai procurar o médico, ele descobre que tem uma leucemia. Alguns pacientes em exames de rotina, eles são totalmente assintomáticos. Em exames de rotina acaba tendo uma alteração no hemograma e daí é investigado e o paciente descobre que tem uma leucemia também. Em quais desses sintomas a fisioterapia pode atuar? Principalmente fadiga, fraqueza, dispneia e adorócia articular, né? São os principais sintomas que a gente pode aí tentar melhorar a condição desses pacientes. Aqui também é só para ilustrar, né, os sintomas de forma geral. Como é uma doença sistêmica também, ela acaba interferindo em diversos sistemas, então pulmonar, hepático, musculoesquelético, o tegumentar. E vamos voltar para o caso da Suzy. Então, uma mulher de 45 anos, técnica de raio-x, com fraqueza, falta de energia, fadiga, sangramento, palidez, peteca e equimose. Daí a Suzy fez um hemograma. E o que esse hemograma apareceu? Anemia, plaquetopenia e baixa contagem de leucócitos. Daí o médico virou para ela e falou: Suzy, eu acho que você não está produzindo células sanguíneas adequadamente. A gente vai ter que fazer novos exames. Então, como é feito o diagnóstico da doença? Através do exame físico, né? Vai ver palidez, febre, infecção, presença de hemorragias, o hemograma, o mielograma, que examina a medula óssea, cariótipo e FISH, para ver lesões cromossômicas, citoquímica e imunofenotipagem, para ver qual linhagem celular que está alterada. E daí, depois que fez esses exames, o médico conseguiu fechar o quebra-cabeça. Leucemia era o diagnóstico da Suzy. Só que as leucemias, nem tudo que parece né? Apesar de a gente falar leucemia de uma forma genérica, elas têm diferenças entre elas, né? Nem tudo acontece do jeito que a gente imagina. Por exemplo, as leucemias, elas são divididas em 4 tipos, tá? As leucemias, e elas são classificadas assim com siglas. A primeira letra significa sempre leucemia. A segunda letra é a linhagem que ela vem, se é mieloide ou linfóide. E a terceira letra, se ela é aguda, se é uma doença que está evoluindo muito rápido, ou se ela é crônica, já vem de um tempo aí de doença. Então, uma LMA significa que é uma leucemia mieloide aguda, enquanto que uma LLA é uma leucemia, L da linhagem linfóide e A de aguda. E LLC, leucemia linfóide crônica, LMC, leucemia mieloide crônica. Tá? As leucemias linfóides agudas são as principais leucemias em crianças. Além delas serem divididas em 4 tipos, elas ainda são diferenciadas em muitos outros subtipos. Isso interfere para a gente como fisioterapeuta? Não.
Pra gente não, mas é importante que vocês saibam aí que tem os outros subtipos. As leucemias mieloides agudas, então, elas são células indiferenciadas e desde o início elas têm blastos na periferia, então elas são mais graves. E as leucemias crônicas, elas têm raros blastos na circulação periférica e às vezes ela é tratada apenas com observação. Elas podem ser bifenótipica, ou seja, pode ter linhagem mieloide e linhagem linfóide, e podem ser indiferenciadas, que os médicos não conseguem nem determinar se é da linhagem linfóide ou da linhagem mieloide. E aqui é um estudo falando sobre a viabilidade do treino em pacientes hematológicos. Foi uma revisão sistemática e o que eles falam? Que a gente tem que respeitar sempre a preferência dos pacientes, motivar eles para que eles consigam aderir. O que eles deixam como alternativa para trabalhar com esses pacientes? Caminhada e ciclismo. E apesar das limitações metodológicas dos estudos revisados, eles mostram que trabalhar com essa população é totalmente viável. Aqui são alguns dos estudos que foram revisados, mas eu trouxe só para vocês verem as possibilidades que podem ser feitas em pacientes hematológicos. Então, um estudo fez alongamento, exercício aeróbico, caminhada, corrida e ciclismo 2 vezes por semana. Outro trabalhou mobilidade, alongamento, esteira em 40 minutos com os pacientes. Aqui também caminhada esteira durante 6 semanas. Programa de exercício aeróbico. Então, o exercício aeróbico é a grande ferramenta para trabalhar com esses pacientes. Outros exercícios de resistência, incluindo a natação, exercícios aeróbicos mais resistência e programa de exercício domiciliar. Então, existe aí muitas possibilidades de tratamento e de condutas da fisioterapia para os pacientes com leucemia, tá? Esse estudo, ele é interessante porque ele é algo muito simples de ser feito. Eles avaliaram o efeito da caminhada em relação à fadiga em pacientes internados no hospital com leucemia mieloide aguda. E o que foi feito? Simplesmente caminhada de 12 minutos por 3 semanas em pacientes com leucemia mieloide pós-quimioterapia. Foi avaliada a intensidade da fadiga, impacto nas AVDs, a distância percorrida, ansiedade e depressão. Esse estudo dividiu os pacientes em 2 grupos, um grupo controle e um grupo de intervenção, com 11 pacientes em cada um. O grupo de intervenção fazia 12 minutos de caminhada por 3 semanas. Algo simples, de fácil execução no ambiente hospitalar. E aqui eles avaliaram fatores relacionados à fadiga, a metragem que os pacientes conseguiram andar e sintomas psicológicos como ansiedade e depressão. Os pacientes foram avaliados no D1, que foi pré-quimioterapia, 7 dias, 14 dias e 21 dias após a quimioterapia. E o que eles conseguiram observar? Que, em relação à fadiga, os pacientes, aqui em rosa, que eu estou riscando de azul, os pacientes que tinham realizado os 12 minutos de caminhada, eles conseguiram manter o nível de fadiga deles. Enquanto os pacientes que passaram pelo grupo controle, eles tiveram picos de fadiga maior. Tá? Aqui, ó, os pacientes que realizaram os 12 minutos de caminhada, houve uma manutenção. Os outros, houve um pico de fadiga maior. Os de intervenção conseguiram percorrer uma distância maior no final do período e, inclusive, os que tiveram intervenção, eles tiveram menos ansiedade e menos depressão comparado ao grupo controle. Então, o que a gente conclui com tudo isso? Uma técnica simples de caminhada de 12 minutos com o paciente, que pode ser realizada em qualquer ambiente, teve impacto não só físico, quanto também emocional e psicológico nesses pacientes. Então, a fisioterapia ela pode intervir de uma maneira que ela pode ser totalmente efetiva através de um exercício de caminhada nesse grupo de pacientes. Aqui sobre o efeito do exercício em pacientes com leucemia. Então, o objetivo era verificar a viabilidade de um programa de exercício em pacientes com leucemia aguda.
O N foi pequenininho, foi um N de 10 pacientes, mas foi avaliado peso corporal, composição, resistência cardiorrespiratória, força muscular, fadiga, depressão e qualidade de vida. E daí eles compararam no início e no final da fase de indução do tratamento como estavam essas condições do paciente. Foram realizados exercícios aeróbicos e de treinamento de força combinada, administrado 3 vezes por semana, 2 vezes por dia, durante 30 minutos. O que eles faziam com esses pacientes? 5 minutos de alongamento, 5 a 10 minutos de bicicleta ou caminhada, 5 a 15 minutos de exercício de resistência, 10 minutos de exercícios básicos, tanto para membro inferior quanto para membro superior. Os pacientes tinham que ter mais de 20.000 plaquetas e era utilizado de 40% a 50% da frequência cardíaca máxima. Então, aqui em 30 minutos, eles faziam esse mix de exercícios. E o que eles conseguiram observar? Aqui, em branquinho, os exercícios são os pacientes que receberam intervenção, então eles tiveram menos depressão também. Aqui, avaliando a fadiga, eles tiveram menos fadiga. Em relação ao número de repetições, foi sem diferença significativa, mas os que fizeram a intervenção, eles conseguiram um maior número de repetições e relacionado à bicicleta ergométrica, houve uma diferença significativa que esses pacientes tiveram uma melhora cardiorrespiratória comparado ao grupo que não realizou a intervenção. Resultado, um programa de exercício para pacientes com leucemia, mesmo que seja esses de exercícios básicos, ele é totalmente viável e seguro e traz boas repercussões para o paciente. Agora eu vou trazer para vocês um caso clínico de uma paciente minha, paciente real, tá? Que essa daqui foi ela entrando no pronto-socorro e chegou o pedido para hematologia. Uma paciente de 30 anos, sexo feminino, deu entrada há 2 dias com quadro de astenia, dispneia aos pequenos esforços, dores nos membros inferiores e mal-estar. Ao exame de entrada, ela tinha um HB de 5, lembra lá da aula? HB normal de 12 a 16. E um hematócrito de 15%, quando o normal é aí em torno de 50%. Blastos, 47%. Não é normal a gente ter blastos na periferia. E o RDW também aumentado. Essa paciente estava se tratando com civastatina nas últimos 6 meses, dieta restrita, e disse que apresentava hemorroidas com sangramento nos últimos 4 meses. Só que ela tratava em casa. E daí eles solicitaram avaliação para hematologia. Então, essa paciente de 30 anos que deu entrada com esse quadro, tanto no hemograma quanto as queixas dela, ela evoluiu com neutropenia, tá? Daí foi tratada com antibiótico terapia, recebeu concentrado de hemácias e 2 dias depois ela foi diagnosticada com uma leucemia linfóide aguda. Ela iniciou a quimioterapia com esse protocolo de medicação, evoluiu também com neutropenia febril, depois a gente vai ter uma aula só para falar sobre neutropenia febril. Fez antibiótico terapia, na hemocultura dela veio um KPC. Essa paciente estava totalmente imunodeprimida e aí evoluiu também com uma insuficiência respiratória. Então aqui a tomografia dela prévia e aqui a tomografia mostrando essa opacidade aqui, que é compatível a um derrame pleural. Depois que ela iniciou a quimioterapia, o hemograma dela mostrou um HB de 6,3, ainda baixo, mas maior que o da entrada, tá? O eritrócito baixo também. Só que o que é interessante aqui, ó, leucócitos, que é de 4 a 11, ela tinha menos que 0,10. Essa paciente estava com uma aplasia. Todos os glóbulos brancos de defesa do organismo dela, eles estavam praticamente zerados. E daí veio, então, uma aplasia pós-QT, neutropenia febril,
tomografia de crânio compatível com derrame pleural. E daí essa paciente, além de febre, ela começou a evoluir com taquipneia e intolerância ao decúbito. Foi quando o médico fez um pedido para conversar com o fisioterapeuta. Tá? E agora, fisioterapeuta? Então, vamos pensar nesse caso da paciente. Uma paciente com leucemia linfóide aguda, uma aplasia medular, sem célula nenhuma de defesa, um quadro de derrame pleural. Ela começou a evoluir ela já deu entrada com dispneia, mas ela começou a evoluir para um quadro de insuficiência respiratória. Uma paciente plaquetopênica, eu esqueci de falar, mas estava em torno de 15 mil as plaquetas dela. E agora, o que a gente faz com uma paciente que vem com um quadro de insuficiência respiratória e o médico pediu avaliação para a gente? Vocês podem pensar um pouquinho, dar um pausa no vídeo e para a gente tentar pensar um pouquinho qual é a melhor conduta com esses pacientes, porque eu sei que muitas pessoas têm medo de ventilar um paciente com plaquetas muito baixas, ainda existe aí um estigma em o que pode ser feito ou não com esses pacientes. Então, no caso dessa paciente, foi instituído ventilação mecânica não invasiva 3 vezes por dia, com uma PEP de 10 centímetros por 1 hora durante 5 dias, e daí ela evoluiu bem, foi mantida a oxigenoterapia, que evoluiu da máscara de Venturi para um catéter de O2. Na alta, ela foi eupneica em ar ambiente, apesar do murmúrio ainda estar diminuído em base, mas sem ruídos, e ela teve uma resposta hematológica incompleta. Tá? E a gente pensa, será que a ventilação mecânica não invasiva foi a melhor conduta para essa paciente? Como a gente viu no caso, ela evoluiu bem, então a resposta seria sim. Mas eu trago esse questionamento pensando em pacientes plaquetopênicos. Será que a melhor coisa é ventilar eles com uma não invasiva? Né? Pensando em pacientes com plaquetas extremamente baixas. E daí eu trago esse estudo de 10 anos, feito em uma UTI, que eles avaliaram em relação à ventilação mecânica nesses pacientes. O N foi de 132 pacientes com diagnóstico hematológico e uma UTI. 31% dos pacientes ao longo desses anos, eles necessitaram de suporte ventilatórios, sendo que 85% deles de ventilação não invasiva e 15% de ventilação mecânica invasiva. E o que a gente pode observar é que os pacientes que precisaram de invasiva, eles tiveram aí a sobrevida de 10 a 15 dias. E os pacientes que fizeram a não invasiva, eles tiveram sobrevida aí de mais de 90 dias, tiveram alta da UTI. O que isso mostra? Que ventilação mecânica invasiva ela tem uma alta taxa de mortalidade. Então, se o nosso medo é ventilar o paciente porque ele está plaquetopênico, a gente tem que imaginar que se esse paciente evoluir para um tubo, o risco dele sangrar e dele ir a óbito é muito maior do que você instituir uma máscara não invasiva. Tá? Esse é o grande X da questão. Então, mesmo que as plaquetas estejam muito baixas, se esse paciente está evoluindo com insuficiência respiratória aguda, eu posso fazer a ventilação não invasiva com o objetivo de que ele não seja entubado, porque se ele for entubado, o risco de óbito é muito alto. O que a gente tem que prestar muita atenção são as falhas da ventilação mecânica não invasiva. Então, se esse paciente não está apresentando melhor ali, 2 horas de ventilação, daí depende do serviço também e do quadro geral do paciente, você observar falhas da ventilação mecânica não invasiva, então, infelizmente, esse paciente tem que evoluir para uma invasiva. Mas, a priori, o tratamento de escolha para esses tratamentos, o primeiro tratamento é a ventilação mecânica não invasiva, porque ela diminui a taxa de mortalidade. E aqui são os valores de referência que são descritos na literatura. Uma pressão suporte de 10 a 15 e uma PEP baixa de 5 a 6. E é isso, até a próxima aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês.